Vamos nós. Concordância verbal. Concordância verbal. É quase simples. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Exemplo. Se diz nós vai ou nós vamos? Nós vai. Só que não, nós vamos. Se diz a gente vai ou a gente vamos? A gente vai. Mais um exemplo. Faltou 10 alunos. Ou faltaram 10 alunos? Faltaram 10 alunos. Para a introdução, tá tranquilo, tá ok, tá legal. Vamos agora aos casos. Primeiro caso. Quando for substantivo coletivo. O que acontece? Apesar de indicar pluralidade, concorda no singular. Exemplo. O cardume subiu o rio. Não é porque é cardume, que é um conjunto, que vai se falar subiram. Não. O cardume subiu o rio. Agora, se for mais de um cardume, aí sim. Os cardumes subiram o rio. Tranquilo. Legal. Segunda observação. Substantivo coletivo mais adjunto adnominal no plural. O que acontece? Tanto faz. O cardume de sardinhas subiu ou subiram o rio. Quando você tem substantivo coletivo mais adjunto adnominal no plural, você pode concordar com o substantivo coletivo, cardume subiu, ou com o adjunto adnominal no plural. Cardume subiu, sardinhas subiram. Legal. Terceira observação. Termos
partitivos mais adjunto adnominal no plural. O que acontece? Tanto faz. O que seria esse termo partitivo? O que é isso? O que é isso? A maioria de. A maior parte de. Uma porção de. Metade de. Por aí vai. A maioria de, a maior parte de, uma porção de, metade de. Isso aqui mais um adjunto adnominal no plural, tanto faz. Exemplo: a maioria dos alunos está ou estão estudando. Ou seja, pode concordar com maioria está, ou pode concordar com dois alunos. Dois alunos estão. Singular, singular, plural, plural. Concordando. Pode concordar com o termo partitivo ou com a adjunta adnominal no plural. Tá legal, tá suave. Vamos para a próxima regrinha. Quarta. Mais de, menos de, cerca de, etc. Mais algum numeral. O que acontece aqui? Em concordância com o numeral. Ou seja, até um singular. Dois ou mais plural. Mais de um avião caiu esta semana. Não pode ser, não é porque é mais de um que você vai falar caíram. Não, senhor. Aqui não é um é singular. Então, mais de um caiu esta semana. Tá legal, tá tranquilo, tá suave. Cerca de 2 alunos faltou ou faltaram hoje? Cerca de 2 alunos faltou ou faltaram hoje? Faltaram. 2, plural. 2 ou mais, plural. Faltaram. Faltou jamais. 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 Ah, observação interessante. Observação interessante. Muito bem lembrado. Prestem atenção. Mais de um político se
Xingou ou xingaram? Tempo. Vamos lá. Tempo para o estudante que está assistindo a esta aula. Assistindo. Lembrando, hein? Que está assistindo a esta aula. Esta aula. Regência verbal. E aí? Ai, Rafael, é xingou porque aqui é um. Até um é singular. Aí eu te falo, poderia estar certo. Porém, tem o seguinte. Quando mais de um tiver sentido de reciprocidade, o português é lindo, né? Sentido de reciprocidade é plural. Aqui, ó, mais de um político se xingou, esse xingou, se xingaram. Então, mais de um político se xingaram, plural. Show. Sentido de reciprocidade fica no plural. Entenderam? Tá legal? Tá suave? Legal. Vamos que vamos. Sexto. Nomes pluralizados. Primeiro, sem determinante. Clássico. Estados Unidos é um país bélico. Estados Unidos é um país bélico. Não são. São, não. É. Agora, com determinante. Com determinante. Agora, quando eu falo os Estados Unidos, um país bélico, aí sim, não vai ser é, porque agora está com determinante. O artigo aqui, ó, no plural, vai ser são. São um país bélico. Entendeu? Entendi. O Amazonas fica ou ficam no Brasil? Fica. Tranquilo. Outro exemplo. Minhas férias é ou são um período de descanso? Minhas férias são. Agora, férias minhas férias são um período de descanso. Agora, férias, só férias, é um período de descanso. Observação. Obras
Tanto faz. Os Lusíadas. Tornou ou tornaram Camões imortal. Observação do nada. Sétima observação. Pronome pessoal de tratamento. Vossa Excelência vai ou vais ao evento? Vai. Terceira pessoa. Vossa Excelência e seus, teus ou vossos convidados. Seus, porque é terceira pessoa. Oitavo, o ser como partícula apassivadora. Quando que nós temos isso? Quando o verbo for verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, o ser será partícula apassivadora. Aí nós teremos voz passiva sintética, sujeito determinado e o verbo concorda com o sujeito. Nona regra. O ser sendo pis, partícula indeterminadora do sujeito. Pis. É quando o verbo for verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou verbo de ligação. Esse ser será pis. Para isso teremos voz ativa, sujeito, indeterminado e terceira pessoa do singular. Meu Deus, Rafael, muitos conceitos. E essa cadeira aqui tá horrível.
Meu Deus, muitos conceitos. Vamos para os exemplos, vamos aos exemplos, né? Quem vai a algum lugar. Vamos aos exemplos que vai ficar muito mais fácil. Vamos nós. Presta atenção. Julga-se os alunos culpados. Vamos começar a brincadeira. Quem julga, julga alguém. Julga quem? Julga quem? Julga quem? Então aqui eu tenho verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto com a partícula C, essa partícula C é partícula apassivadora. Se eu tenho partícula apassivadora, eu tenho voz passiva sintética. E o meu sujeito é determinado. Qual é o meu sujeito? Os alunos. Porque o objeto, na voz passiva sintética, o objeto direto vira sujeito. Então, os alunos é o sujeito daqui. E o verbo concorda com o sujeito. Então, os alunos julgam-se culpados. Tranquilo? Suave? Como é que ficaria isso na colocação dita certa? Os alunos são julgados culpados. Mais um exemplo. Ama-se o Fluminense. Quem ama, ama alguma coisa. Ama o quê? Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais partícula C. Essa partícula C vai ser partícula passivadora. Logo aqui nós temos uma voz passiva sintética. Se temos voz passiva sintética, aqui nós temos um sujeito determinado. Qual é o sujeito? O Fluminense. Sujeito simples. O Fluminense ama-se. Pronto, não precisa mudar mais nada aqui. Ama-se o Fluminense é a frase certinha, tá tranquilo. Suave. Mais um exemplo. Torce-se pelo Fluminense. Quem torce, torce por alguma coisa, perdão. Quem torce, torce por alguma coisa. Torce pelo quê? Pelo quê? Pelo quê tem preposição. Então aqui, ó, torce é verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, minha partícula C vai ser o quê? Partícula de indeterminadora do sujeito. Se eu tenho partícula indeterminadora do sujeito, eu tenho voz ativa. E eu tenho sujeito indeterminado. Então, pelo Fluminense é o meu objeto indireto. Mais um exemplo. Vamos nós. Vamos continuar. Entregar-se-á
os documentos ao chefe da seção. Quem entrega alguma coisa a alguém. Entrega o quê? A quem? Nossa, entregar-se-á o quê? Verbo transitivo direto e indireto. E se é verbo transitivo direto e indireto, o meu se é partícula apassivadora. Se é partícula apassivadora, eu tenho voz passiva sintética. E eu tenho sujeito determinado. Qual vai ser o sujeito? Os documentos, porque o meu objeto direto se torna sujeito. Então, os documentos é sujeito simples. E ao chefe da seção, objeto indireto. Os documentos se torna sujeito. Então, aqui, o verbo também tem que ir para o plural. Então, vira entregar-se-ão os documentos. Mais um. Confiam-se em pessoas alucinadas. Quem confia, confia em alguma coisa. Confia em quem? Ou em que? Verbo transitivo indireto. Se eu tenho verbo transitivo indireto, o meu se é partícula indeterminadora de sujeito. Show? Então aqui, objeto indireto. Então eu tenho sujeito indeterminado, voz ativa e terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Então o que está errado aqui? O confiam-se. O certo é confia-se em pessoas alucinadas. Show? E observação final. Observação. Verbo haver com o sentido de existir é impessoal, sujeito inexistente e fica na terceira pessoa do singular. Exemplo: haverá aulas à tarde. Haverá o quê? Verbo transitivo direto. Aulas, objeto direto. Haverá, terá, existirá. Ou seja, é impessoal, de sujeito inexistente, terceira pessoa do singular. Então, não será, não é porque aqui está aulas que vai escrever haverão aulas. Não. Não existe. Não existe. É haverá. Show?